Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos ter mais uma aula de literatura sobre os modernistas brasileiros e autores africanos de língua portuguesa. Mas antes de nós iniciarmos o tema da aula de hoje, nós vamos fazer uma breve revisão, uma breve retomada sobre o que nós estudamos na aula passada. Na aula passada, nós vimos prosa e poesia no período da primeira geração modernista. E nós vimos que os principais escritores dessa primeira geração modernista foram Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. E aí, depois de ver um pouco da vida, da atuação literária, das obras produzidas por esses três escritores, eu pedi que vocês resolvessem as questões 10 a 18 da hora de estudo e também as questões das páginas 16 a 18 do livro de vocês. Então, voltando para a aula de hoje, o nosso tema será modernistas brasileiros e autores africanos de língua portuguesa. Mas qual é o objetivo da aula de hoje? Qual é o objetivo de estudar essa temática? O principal objetivo é conhecer alguns escritores africanos modernos e perceber que relações existem entre a literatura africana de língua portuguesa e a literatura brasileira. E aí nós já sabemos que é uma temática proposta pelo livro de vocês, exatamente porque existem vários aspectos que relacionam a literatura brasileira da literatura africana de língua portuguesa. E a gente vai se aprofundar um pouco nessa temática hoje, tá certo? Então vejam bem, esse conteúdo está presente aí no livro de vocês, nas páginas 18 e 19. Eu coloco as páginas aqui no slide para que vocês tirem um tempo e façam a leitura desse conteúdo que está nessas duas páginas. Depois da leitura desse conteúdo, os slides vêm reforçar, ampliar a visão de vocês sobre o tópico, sobre essa temática, tá certo? Então, é indispensável que vocês façam a leitura de todo o material que está nas páginas 18 e 19 e que se refere a esse tópico dos modernistas brasileiros e autores africanos de língua portuguesa. Então veja bem, no slide anterior eu falava sobre as várias relações que existem entre a literatura brasileira e a literatura africana de língua portuguesa, não é? Então, essas várias relações existentes, elas ultrapassam o contexto do passado colonial desses países. Nós sabemos que o Brasil e alguns países africanos que falam língua portuguesa foram colonizados por Portugal. E esse é um aspecto, talvez o primeiro aspecto, né, que aproxime, que relacione o Brasil com os países africanos de língua portuguesa. A literatura brasileira e a literatura africana de língua portuguesa começam a se relacionar a partir desse passado colonial, mas somente ele não é o suficiente, tá certo? Existem outras relações. Então, nessas outras relações entre a literatura brasileira e a africana de língua portuguesa, nós precisamos dar destaque para a afinidade entre os escritores brasileiros e os escritores africanos desse período modernista, tá certo? Porque veja bem, como é que essa afinidade se constrói? Durante muito tempo, o Brasil era visto pelos países africanos como modelo de nação, como um modelo a ser seguido. Por quê? Porque o Brasil conseguia se consolidar independente de Portugal. Os africanos viam o Brasil como esse país que se tornou independente de Portugal e que
que não alimentava uma dependência tão grande. É como se o Brasil tivesse tornado independente de uma vez por todas, né? É como se o Brasil tivesse se tornado independente de Portugal e passado a não mais depender daquele país que foi o seu colonizador, não é? Então, o Brasil caminhava com as próprias pernas. O Brasil se consolidava como nação independente de Portugal. E aí, esse era um fato que fazia com que os países africanos de língua portuguesa, que também foram colonizados por Portugal, admirassem o Brasil, não é? Adotassem o Brasil como modelo, para que eles também pudessem conseguir essa mesma independência, essa mesma consolidação nacional, independente de Portugal, tá certo? Então, gente, a identidade multicultural, a identidade multiétnica, a identidade plural foi um dos aspectos tematizados em muitos momentos da literatura brasileira. E isso fez com que os países africanos de língua portuguesa também passassem a admirar o Brasil, né? Porque o Brasil reconhecia que a sua origem, que a sua identidade perpassava pela multiculturalidade, perpassava pela mistura de etnias, não é? Perpassava pela pluralidade das culturas formadoras da população brasileira, tá certo? Então, o modernismo de primeira geração aprofundou essa temática da miscigenação. E aí, através desse aprofundamento da temática da miscigenação, da pluralidade cultural, né? Da multiculturalidade, aconteceu aqui no Brasil uma ruptura da arte nacional, da arte produzida no Brasil, com as fórmulas europeias, tá certo? Mas aí eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: quando a gente fala de ruptura da arte nacional brasileira com as fórmulas europeias, nós não estamos querendo dizer que houve um rompimento definitivo com as fórmulas que estavam acontecendo na Europa, tá certo? O que houve foi uma preferência, né? O que houve foi uma prioridade para uma arte nacional cada vez mais brasileira, não é? Mas que em alguns aspectos dialogavam com as fórmulas europeias. Em que sentido? No sentido não de copiar, não de reproduzir o que estava acontecendo na Europa, mas no sentido de transformar aquelas influências europeias, aquelas fórmulas que estavam em voga na Europa, em algo que fosse mais nacional, em algo que fosse mais brasileiro, tá certo? Então, o Brasil tem diversas raízes que determinam a sua identidade. E essas diversas raízes que determinam a identidade brasileira foram tematizadas pelos modernistas brasileiros, tá? Então, o modernismo pode ser interpretado como uma ampla tomada de consciência a respeito da necessidade de compreender e incorporar as identidades marginalizadas, como a indígena e a afro-brasileira, tá certo? Então, a arte modernista da primeira geração rompe com a imposição de uma falsa imagem de nação brasileira. Que falsa imagem era essa? A imagem de que a população brasileira era branca, né? Então, esse branqueamento da população brasileira, tematizado por muito tempo, vai ser questionado durante o modernismo da primeira geração, tá certo? Porque eles vão trazer para o centro da literatura a temática da miscigenação e a importância do índio e do africano na construção, na constituição
do povo brasileiro, da cultura brasileira, da arte brasileira, não é? Então, tudo isso faz com que os escritores africanos de língua portuguesa admirem os brasileiros, se relacionem melhor com os brasileiros, não é? Mantenham relações íntimas com os brasileiros, tá certo? Então, a literatura africana de língua portuguesa também buscava formas de expressão próprias, assim como o Brasil estava fazendo, não é? Nós vimos nos slides anteriores que os países africanos de língua portuguesa admiravam o Brasil, tinham o Brasil como modelo nessa perspectiva, né? De buscar formas de expressão próprias para a sua cultura, para a sua arte, para a sua literatura. Então, muitos escritores modernos africanos afirmaram que os brasileiros modernistas contribuíram para a definição de seus projetos literários também. Os brasileiros foram os inspiradores para que os países africanos de língua portuguesa, né, para que os escritores modernos africanos de língua portuguesa também definissem seus projetos literários. E quando a gente fala de escritores brasileiros influenciando, inspirando escritores modernos africanos, entre esses escritores brasileiros que eram lidos, admirados, né, pelos africanos, está Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, gente, foi um dos escritores brasileiros mais lidos pelos escritores modernos africanos, tá certo? Então, as razões dessa aproximação entre modernistas brasileiros e autores africanos de língua portuguesa vão começando a ficar mais claras para a gente, não é? Parece que um novo mundo se descortina, um novo olhar se descortina, não é? Sobre essa relação. Muitas vezes vocês questionavam, né, na sala de aula, Wagner, por que é que a apostila traz esses tópicos, relacionando a literatura brasileira com a literatura africana de língua portuguesa? Então eu acho que nós estamos tendo mais uma oportunidade de compreender as razões dessa aproximação. E quando a gente tem essa compreensão, tudo começa a fazer mais sentido, né? Então, outras razões dessa aproximação entre modernistas brasileiros e autores africanos de língua portuguesa é a semelhança entre os problemas sociais, entre os problemas econômicos, entre os problemas ambientais enfrentados tanto pelo Brasil como por essas nações africanas de língua portuguesa. Uma outra questão é a utilização de um português muito diferente do falado em Portugal, né? O Brasil se destaca no modernismo também por essa questão, por esse uso de um português mais livre, de um português mais coloquial, de um português mais próximo da fala do povo brasileiro, né? E para os africanos isso é importante porque essa fala, esse português brasileiro, né, que é mais livre, que é mais flexível do que o português de Portugal, do que o português lusitano, também é influência do povo africano, tá certo? Se a gente for fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre a influência da cultura africana na cultura brasileira, nós vamos perceber que esse jeito nosso de falar o português, que é diferente do português lusitano, ocorre pela influência que nós recebemos dos africanos, tá certo? Então, gente, essa utilização de um português muito diferente do falado em Portugal nas obras modernistas brasileiras era algo que também encantava os escritores africanos de língua portuguesa. A linguagem utilizada nessas obras enfatizava o hibridismo. O hibridismo significa a mistura, a diversidade cultural das várias identidades que compunham a cultura brasileira e que não se limita apenas
a africana, mas também a indígena, não é? Mas também há outras nacionalidades que, com o passar do tempo, começaram a influenciar o jeito de ser, de falar, de viver do povo brasileiro, tá certo? Então, os poemas de Oswald de Andrade, ironizando o português dos descobridores, também era algo que chamava muita atenção dos escritores africanos de língua portuguesa, não é? As adaptações de linguagem presentes na poesia de Mário de Andrade era outro motivo que fez com que essas nações se aproximassem. A mescla do português com o italiano na obra de Alcântara Machado, não é? Tudo isso foi servindo de exemplo para os escritores africanos e aproximando esses dois países, não é? E fortalecendo a afinidade entre os escritores desses países, ok? Então eu trouxe aqui um texto de um escritor africano chamado José Craveirinha, não é? Esse texto, inclusive, está no livro de vocês também, lá na página 19, certo? Cujo título é Caringana, Ua Caringana. A gente vai já entender um pouco o que é essa expressão, o que é que significa essa expressão, tá certo? No primeiro momento, nós entendemos que é uma expressão africana, tá certo? Então o texto vai dizer o seguinte: este jeito de contar as nossas coisas, a maneira simples das profecias, Caringana, Ua Caringana, é que faz o poeta sentir-se gente, e nem de outra forma se inventa o que é propriedade dos poetas, nem em plena vida se transforma a visão do que parece impossível em sonho do que vai ser, Caringana. Então, Caringana é uma expressão africana que, pelo que o texto coloca aqui para a gente, fortalece a identidade dos países africanos de língua portuguesa, não é? Ele diz, é o que faz o poeta sentir-se gente. Então, é algo muito importante para eles, para a nação deles. Vamos ver o que é que o texto tenta nos transmitir nesse próximo slide, né? Colocando para a gente assim, o título, que equivale a Era uma Vez. Tá vendo? Então, esse texto apresenta uma relação com a tradição presente nas narrativas antigas do povo africano. Nos 3 últimos versos da segunda estrofe, o eu lírico discorre a respeito de uma transformação entre o que parece ser impossível e sonho do que vai ser. A relação entre as realidades presente e futura pode ser definida no poema como uma utopia. E o texto trata do próprio fazer poético que traduz a identidade de um povo. Está presente nesse texto a ideia da metalinguagem. O que é a metalinguagem? Nós já estudamos sobre isso, vocês devem lembrar. A metalinguagem é a utilização da referência textual, né, no próprio texto, né? Quer dizer, uma poesia que fala da arte de fazer poesia possui metalinguagem, tá certo? É quando você utiliza o código para falar do próprio código, que nesse caso é a poesia. Uma poesia falando da produção poética. Isso é metalinguagem num texto literário, tá certo, gente? Então, nós vamos ficar por aqui. Vocês vão resolver as questões 19 a 21 da seção Hora de Estudo e também as questões das páginas 19 e 20. Além disso, vocês vão também resolver o que está proposto na seção Organize as Ideias, das páginas 20 e 21, ok? Eu quero agradecer a atenção de todos, desejar muita saúde, se cuidem e até a próxima aula.